Já estamos de volta e agora chegou aquele momento em que ficaremos muito bem informados com o jornalista Ed Mello, que já está aqui com a gente para contar tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Bom dia, Ed! Olá, Edu, ótimo dia a você, ótimo dia a todos que estão acompanhando a Astral TV, o meu abraço, uma ótima semana desde já e a partir de agora, nosso giro de notícias eu trago para você que está em São Paulo, capital, você que está no interior, nos acompanha também pelas principais plataformas digitais, as principais notícias do dia e da semana. E estes são os nossos destaques. Lula diz que anunciará nesta semana a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Taxa Selic deve chegar a 14,25%, maior nível desde 2006. Em ato, Bolsonaro diz que não vai deixar o Brasil e será problema para opositores. Lua de sangue, primeiro eclipse total da Lua de 2025 aconteceu na madrugada da última sexta-feira. STF mantém prisão de Braga Neto por suposta tentativa de plano de golpe. Imposto de Renda 2025. Saiba quais são os segurados do INSS que estão isentos. Câmara de São Paulo aprova a mudança de nome da GCM para Polícia Municipal. Taxa zero para importação de 11 alimentos passa a valer desde a última sexta-feira. Zanin marca para 25 de março julgamento de denúncia contra Bolsonaro na primeira turma do STF. Mudança no cadastro único começa a valer nesta segunda-feira. E ainda, placar esportivo. O Corinthians vence a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista. Previsão do tempo e agenda cultural. Falando em agenda cultural, o cinema com Fernanda Montenegro, que anuncia a aposentadoria aos 95 anos. Isso e muito mais a partir de agora em nosso Giro de Notícias. Muito bem-vindo, ótimo dia a você, uma ótima semana dentro do programa Bom Astral com Edu Scarfon. Estamos com o nosso Giro de Notícias. Você que nos acompanha, o meu abraço, meu muito obrigado. E vamos iniciar com as informações desta semana para que você se mantenha ainda mais bem informado. Falamos sobre a isenção do imposto de renda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o governo enviará ao Congresso Nacional amanhã, na próxima terça-feira, dia 18, um projeto de lei que estabelece a isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até R$5.000 mensais. O presidente criticou o fato de que a tributação recai de maneira mais rígida sobre trabalhadores assalariados, enquanto grandes rendas frequentemente encontram brechas para sonegar os impostos. Portanto, a partir de amanhã, no Congresso Nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca a isenção de impostos para quem ganha até R$5.000 mensais. Falamos agora sobre a taxa Selic, que está em alta. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, deve decidir em reunião na próxima terça e quarta-feira elevar a taxa básica de juros da economia brasileira em 1 ponto percentual, passando dos atuais 13,25% para 14,25%, que foi sinalizado também pelo próprio comitê no último encontro. Com isso, a taxa vai atingir o maior patamar registrado desde julho de 2006. Na quinta alta consecutiva desde setembro do ano passado. É a segunda reunião com o comando do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que tomou posse no começo do ano passado. Portanto, 1 ponto percentual na alta da taxa Selic. Falamos agora sobre o ato a favor da anistia.
o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou, durante um ato pela defesa do projeto da anistia, que não vai sair do Brasil, além de confirmar que os parlamentares já teriam os votos necessários para aprovar a proposta. E disse: só não foi perfeita essa historinha de golpe para eles porque eu estava nos Estados Unidos. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje, ou quem sabe morto por eles. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto, disse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu deixo acesa a chama da esperança, da liberdade do nosso povo. Afinal, o Brasil é um país fantástico, afirmou o ex-presidente Jair Bolsonaro em mensagem aos opositores políticos e à própria justiça. O ex-chefe do executivo afirmou a intenção de se candidatar à presidência da República em 2026 e disse que eleição sem Bolsonaro é negar a democracia do Brasil. Se eu sou tão ruim assim, me derrote, desafiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Giro de notícias comigo, Ed Melo. Uma ótima tarde para você. Agora 12h14, estamos levando para você muita informação dentro do programa Bom Astral com o querido Edu Escarfon. Fique por aqui para que você permaneça ainda muito bem informado durante toda a semana que se inicia. Vamos falar de um fenômeno natural, um fenômeno da natureza do nosso planeta, que é a lua de sangue, que aconteceu na última sexta-feira. Foi o primeiro eclipse total da lua de 2025, que aconteceu na última madrugada de sexta-feira. O fenômeno, também conhecido como lua de sangue, foi visto em todos os países da América do Norte. É isso mesmo, América Central, América do Sul, incluindo o Brasil. Os eclipses lunares acontecem quando a Lua entra na sombra da Terra, completamente escura por não receber nenhuma luz solar, a famosa penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol. No caso do eclipse total, a Terra e a Lua estão alinhados e a Lua passa pela umbra, causando o eclipse total e as maravilhas do universo e do nosso planeta. Linda imagem. Se você perdeu, está tudo nas redes sociais. Você pode acessar também Ed Melo Oficial, acessar aqui a Astral TV e acompanhar estas lindas imagens que aconteceram na última sexta-feira com o eclipse total da Lua. Vamos falar agora sobre a decisão do STF. Fique atento com essa informação. Por unanimidade, a turma do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a prisão do ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, Walter Braga Neto. É isso mesmo, por acusação de interferir em investigações sobre um suposto plano de golpe de Estado. O julgamento ocorreu de forma virtual, modalidade na qual os ministros não discutem, apenas apresentam seus votos. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para manter a sua decisão e foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Portanto, mantida a prisão do ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, sobre o golpe de Estado. Seguimos com as informações falando sobre imposto de renda. Fique atento, a partir de março desse ano agora, dia 17, você não pode ficar fora desta situação. Porque é claro, quando você não declara, os impostos são cobrados, multas são aplicadas. Fique atento com a declaração do imposto de renda. Aliás, os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, que receberam até R$ 2.824 mensais no ano passado, não serão obrigados a entregar a declaração do imposto de renda, pessoa física, de 2025, referente ao ano calendário de 2024. Os segurados que estão acima desse limite
devem fazer a declaração. O comprovante de rendimento de benefícios está disponível no aplicativo e no site Meu INSS ou pelo telefone 135 e também na sua rede bancária. Portanto, meu amigo aposentado, pensionistas, beneficiários de auxílios pagos pelo INSS, fique atento. Até R$ 2.824 mensais, você não precisa fazer a sua declaração de imposto de renda. Acima disso, procure o site do Meu INSS ou pelo telefone 135 e na sua rede bancária para que você tenha o informe de rendimentos e, é claro, fique atento com a famosa fake news. Muitos vão dizer que você tem que declarar sem a devida necessidade para poder ter proveito dessa situação, inclusive cobrar taxas sobre o serviço prestado. Portanto, R$ 2.824 para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio pagos pelo INSS não terá a necessidade da declaração do imposto de renda exercício 2024. Giro de notícias comigo, Edmelo, dentro do programa Bom Astral com o querido Edu Scarfon, sempre trazendo para você convidados para lá de especiais e, é claro, eu, Edmelo, durante a semana estou por aqui levando para você ao vivo muitas informações. Vamos falar de um tema bem interessante que está acontecendo na cidade de São Paulo, que é a GCM. Agora é Polícia Municipal. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou a mudança do nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Municipal. Como se trata de uma emenda à lei orgânica, o projeto foi promulgado pela própria Câmara, sem necessidade de envio para a sanção do prefeito. E já foi publicado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, que comemorou a aprovação do projeto, além do nome, haverá mudança no brasão, inclusão no centro de formação na lei e reforço na corregedoria e ajuste no organograma. Portanto, a GCM, a Guarda Civil Municipal de São Paulo, agora é Polícia Municipal. Parabéns à Câmara de São Paulo, parabéns ao prefeito Ricardo Nunes por mais esta iniciativa. Seguimos com o nosso giro de notícias falando sobre a taxa zero para importação. Fique atento, você que nos assiste, você que está preparando o seu almoço, você que está no seu smartphone acompanhando a Astral TV pelas redes sociais, o nosso giro de notícias vai deixando você ainda mais bem informado. Falamos sobre a taxa zero para importação. O imposto de importação zerado para 11 alimentos começou a valer na última sexta-feira, como parte dos esforços do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, para tentar, inclusive, reduzir o preço da comida, pressionada pela inflação. A medida anunciada na semana passada zera os impostos de importação para carnes, sardinha, café torrado, café em grão, azeite de oliva, o açúcar, o óleo de palma, o óleo de girassol, o milho, massas e biscoitos. Portanto, 11 alimentos com taxação zero. Com essa mudança, o Executivo espera baixar também o custo de itens relacionados àqueles diretamente contemplados. A determinação, que é temporária e emergencial, ficará em vigor quanto for necessário, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin. Portanto, vamos ficar atentos. 11 produtos têm taxação zero para importação. A nossa expectativa é que este impacto alcance os consumidores brasileiros. Giro de notícias comigo, Edmelo. Ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo. A semana só começando e eu, Edmelo, dentro do programa Bom Astral com Edu Scarfon, estamos aqui levando para você as principais informações do dia. Falamos agora sobre um julgamento de denúncia. O ministro Cristiano Zanin, do STF,
O Supremo Tribunal Federal marcou para agora, o próximo dia 25 deste mês de março, o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto plano de golpe. Zanin é presidente da primeira turma da corte e o pedido foi feito pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, julgamento sobre suposto plano de golpe em referência ao presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, marcado para o dia 25 de março. Vamos seguindo, falamos agora sobre mudanças no cadastro único. Alô, você que usa o CAD único, fique atento. O novo CAD único, o cadastro único utilizado por famílias de baixa renda para acessar programas sociais como Bolsa Família, começa a funcionar nesta segunda-feira a nova plataforma, que passará a simplificar o acesso e integrar outras bases de dados ao governo federal. Portanto, você que usa o CAD único, existe uma mudança que inicia neste dia, nesta segunda-feira, para facilitar, simplificar o acesso e integrar as informações da sua base de dados, as informações da base de dados do governo federal. Portanto, quando você for até uma unidade do CAD único, quando você for até uma unidade de serviços da população, fique atento. Temos que simplificar e não complicar. Quando você buscar as informações pelo CAD único, observe se estão mais fáceis, se estão mais acessíveis e se realmente atendem à sua necessidade. O objetivo do governo federal, segundo informações, é facilitar o acesso e também as informações no banco de dados. Seguimos com o nosso giro de notícias e agora é o momento de dica. Fique atento com essa dica fundamental. Vamos falar agora sobre investimento. É isso mesmo. A dica de hoje sobre investimento, dizendo que é importante você considerar o seu objetivo financeiro. Fique atento. O prazo e o risco que está disposto a assumir e também, segundo os especialistas, é importante ter uma reserva emergencial para cobrir despesas imprevistas. E o dinheiro investido para a reserva de emergência deve ter liquidez diária, ou seja, você pode resgatar para liquidar débitos e dívidas. Diversificar a carteira de investimento também é fundamental. Ajuda a amenizar os riscos e é importante também definir objetivos e prazos para atingir as metas financeiras. Falando em investimento, nós também temos uma dica importante para você que procura investir e morar em São Paulo. Com localização privilegiada e de alto padrão, vem aí o Torre Bela Vista. Fique atento com essa dica, que será entregue no final de 2025. Procure o consultor de imóveis Domenech e tenha mais informações. O telefone 019-9220 1503. 019-9220 1503. Conforto, praticidade e a qualidade de vida que você merece em uma ótima localização e investimento. Torre Bela Vista. Este é o nosso recado e a nossa dica para você que busca investir. Vamos girando o nosso giro esportivo para falar agora do momento do esporte. Giro de notícias para falar de esporte. Você que está atento, final de semana, bola rolando, mas eu tenho, olha para você, algumas informações importantes. O Neymar Júnior passa por exames para monitorar o incômodo na coxa esquerda. Não está jogando, não jogou ontem contra o Curitiba em amistoso do Santos e está tentando se recuperar. Ainda falando sobre o jogador Neymar, ele vem participando das decisões sobre reformas do Santos e sugere, obviamente, mudanças e melhorias no vestiário da Vila Belmiro. E Eric Pulga renova o contrato com o Flamengo até 2027. Memphis é convocado e reforça a Holanda antes do segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Portanto, Memphis Depay do Corinthians é convocado para a seleção holandesa. Palmeiras anunciou a contratação do meia Lucas Evangelista. É isso mesmo, um excelente meio-campista que vai fazer parte do plantel do Verdão. Hamilton critica a Ferrari após estreia frustrante na Austrália e disse: grato por não ter batido.
Hamilton está atento e criticando o carro da Ferrari. Flamengo apresenta proposta de renovação para Gerson. O meio-campista, o camisa 8 do Mengão, tem proposta para renovação. Falamos agora sobre um assunto interessantíssimo do esporte e graças a Deus as informações são positivas. Evolução do jogador do Bragantino, Pedro Severino. O jogador do Bragantino está sem sedativos e o hospital começa a retirada da ventilação mecânica. Os nossos votos, nossas orações para que o jogador que sofreu um acidente na rodovia próximo à Americana, indo para o treino do Bragantino, sofreu um acidente, uma batida muito forte na traseira de um caminhão. Ele que está hospitalizado há algumas semanas, agora vem com uma recuperação, uma notícia muito boa, sendo retirada a ventilação mecânica. Melhoras é o que desejamos ao jogador Pedro Severino. Falamos agora sobre empréstimo, olha só, hein? Emprestado pelo Corinthians, Pedro Raul, o centroavante, o atacante, chega a 4 gols em 4 jogos pelo Ceará. Portanto, desencanta o atacante corintiano emprestado ao Ceará. Ainda temos, parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir mais a camisa mais pesada do mundo, disse Neymar após ser desconvocado. Devido à lesão na coxa, Neymar foi desconvocado pelo técnico Dorival Júnior. Neymar, por enquanto, não vai atender a seleção para os jogos contra a Colômbia e contra a Argentina. Falamos agora também sobre a decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras perde para o Corinthians por 1-0, gol de Yuri Alberto no primeiro jogo da decisão do Paulistão. Portanto, ontem no Allianz Parque, o Palmeiras perdeu para o Corinthians, é o primeiro jogo, o famoso jogo de ida, e o jogo da volta será no próximo dia 27, na outra quinta-feira. O Corinthians joga por um simples empate para ser campeão paulista. Ao Palmeiras, ou 2 gols de diferença para que seja campeão direto, ou 1 gol de diferença que vai levar aos penais. Portanto, decisões acontecendo pelo Brasil e em São Paulo. Jogos de meio semana, como eu já disse, Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena, vão decidir o Campeonato Paulista e já no final de semana vai acontecer também o início do Campeonato Brasileiro. Olha só, dia 29, no sábado, tem Bahia e Corinthians, lá em Salvador, na Fonte Nova. Palmeiras e Botafogo vão jogar aqui no Allianz Parque, 4h30 da tarde. O Vasco pega o Santos no domingo, dia 30 de março, 6h30 da tarde, em São Januário, no Rio de Janeiro. E o São Paulo pega o Sport no Morumbis. A estreia dos grandes paulistas no Campeonato Brasileiro. Giro de notícias comigo, Edmelo, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, você que acompanha costumeiramente o programa Bom Astral com Edu Scarfon. Em nome do Edu, em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado pela sua audiência. Em São Paulo, capital, canal 33.3, em Campinas e região, 47.1. Redes sociais, astraltv.com.br, e para seguir o Edmelo é muito fácil, Edmelo Oficial. Vamos falar sobre tempo e temperatura, como será o tempo no decorrer dessa semana toda, para você ficar atento. Algumas chuvas esparsas estão acontecendo, mas é claro, para você ficar ainda bem mais informado, vem aí o nosso tempo e temperatura. Hoje, segunda-feira, fica atento, 26 graus de temperatura será a máxima, com 19 de mínima. Na terça-feira, virando a chave, nós teremos uma máxima de 27 graus com mínima de 19. Tempestades, raios e trovões é possível que aconteça. Na quarta-feira, fique atento, máxima de 25 graus com mínima de 18 graus. Na quinta-feira, semana seguindo, teremos uma máxima de 24 graus com mínima de 19 e ainda com possibilidade de tempestades, raios e trovões. Na sexta-feira, também mantemos 25 graus de máxima e mínima de 18 graus. Parcialmente nublado, tempo agradável, mas as pancadas de chuva
pode ser que ocorra aqui em São Paulo. No sábado, já chegando lá no final de semana, a máxima será de 26 graus com mínima de 18 graus. No domingo, para você ter uma semana completa de segunda a domingo, e é claro, nós queremos passar a informação para você completa e no detalhe, teremos 26 graus de máxima com mínima de 18, o tempo parcialmente nublado. Portanto, você atento, a média será na casa de 25 graus, com alguns milímetros de chuva durante a semana. Como eu sempre digo, fique atento, evite alagamentos, evite transitar pelas vias alagadas e, claro, se possível, coloque o seu veículo em um lugar um pouco mais alto, aguarde a água baixar e, obviamente, numa situação complicada, não desça do seu veículo. Quedas de árvores, quedas de cabos energizados, fique atento, o seu veículo é o seu ponto de isolamento, portanto, permaneça dentro do veículo e procure ajuda, se possível, pelo telefone, as pessoas que estão à sua volta, para que você continue com segurança e não desembarque em momentos complicados iguais a esse. Muito bem, vamos falar agora sobre a nossa agenda cultural em São Paulo. Hoje, dia 17, segunda-feira, você que gosta de um bom samba e um pagode, temos arte popular. Lá no Bar Templo, hoje tem arte popular, segunda-feira, algumas pessoas trabalham no final de semana, folgam na segunda, essa dica é para você, mas você também que curte um samba, curte um bom pagode, esse grupo vai estar lá no Bar Templo, o Arte Popular. Fique atento, falamos agora sobre cinema. Nas telonas tem Branca de Neve, tem Vitória com Fernanda Montenegro, O Macaco, Mickey 17 e Capitão América, Admirável Mundo Novo. Tudo isso, dica de cinema. E agora, para encerrar o nosso giro de notícias, falando ainda sobre cinema, temos uma aposentadoria para anunciar para vocês. A renomada atriz Fernanda Montenegro anunciou sua aposentadoria das telonas aos 95 anos. A despedida do cinema acontece com 2 filmes. O longa Vitória, que eu acabei de anunciar que já está no cinema, dirigido pelo seu genro, e Velhos Bandidos, dirigido por seu filho mais velho, Cláudio Torres. Portanto, durante a pré-estreia de Vitória, Fernanda Montenegro compartilhou sua visão sobre essa decisão em entrevistas. A atriz expressou sua gratidão pelo encerramento da sua trajetória cinematográfica e disse: "Quis o acaso, e o acaso tem sempre a última palavra, que o último drama que eu faço é com meu genro e a última comédia que eu faço é com meu filho. Nessa altura de quase 100 anos que eu tenho, já está bom, está sublime." Realmente sublime, a nossa querida Fernanda Montenegro aposentando aos 95 anos. O nosso muito obrigado em nome da Astral TV, em nome de Edu Scarfon, em nome do Ed Melo, toda a nossa equipe. Muito obrigado, Fernanda Montenegro, por essa entrega maravilhosa nos cinemas de todo o Brasil. Vamos chegando ao final do nosso giro de notícias aqui pela Astral TV e eu quero lembrar você que o Ed Melo está toda quinta-feira, 9 da noite, aqui pela Astral TV com o programa Personalidades, o nosso talk show, como diz o querido Edu Scarfon. 9 da noite, programa Personalidades com reprise aos domingos, 6h30 da tarde. Eu convido você para estar conosco, para assistir sempre um case de sucesso, um bate-papo muito interessante. E nesta quinta-feira agora, quinta-feira dessa semana, às 9 da noite, eu recebo o consultor de imóveis de médio e alto padrão, Luiz Carlos Domenech. Você que quer as informações sobre o mercado imobiliário, este é o momento. Personalidades comigo, Ed Melo, 9 da noite, aqui pela Astral TV, você é o nosso convidado especial. Eu quero agradecer em nome de Edu Scarfon, vamos chegando ao final também do programa Bom Astral. Edu Scarfon espera por você. Amanhã, 10h30 da manhã, ao vivo, com grandes convidados, muitas informações, você sempre muito bem informado, várias dicas interessantes. Amanhã, 10h30 da manhã, Bom Astral com Edu Scarfon. O nosso carinho, o nosso abraço, uma ótima semana e o meu muito obrigado. Até logo!